Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mapa das Oportunidades. Hoje nós vamos avaliar o concurso do município de Japurá, no estado do Paraná. Então, um concurso público aberto com algumas vagas para professores, tá? Então vamos começar aqui a nossa análise do edital. Então, Prefeitura do município de Japurá, no estado do Paraná, abre o concurso público número 001 de 2026, primeiro concurso do ano, sob o regime estatutário, visando a formação de cadastro de reserva e o provimento de vagas. Então, aqui no canal a gente só trata de concursos que têm vagas abertas, então concursos apenas de cadastro de reserva não são abordados aqui no canal. Então, o concurso vai ser executado pela Fundação Fafipa, tá? Eh, e as inscrições através do site da fundação, www.fundaçãofafipa.org.br. Como de praxe, como padrão, o concurso ele vai ter uma validade de 2 anos, contados a partir da data da homologação final, e podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, a critério da prefeitura. Processo de seleção, como é que vai ser feito? Uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e uma prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de professor de ensino fundamental, professor de educação física e professor de educação infantil. As atribuições dos cargos estão descritas no anexo 1. O conteúdo programático da prova está no anexo 2 e o cronograma de execução do concurso está no anexo 3. Então a gente tem aqui a tabela 3.2, os cargos de nível médio e técnico. Então o valor da taxa de inscrição R$ 80. O período de aplicação da prova vai ser pela manhã. E a gente tem os cargos de professor de educação infantil e professor de ensino fundamental. Aqui já começa que é um pouco confuso nesse concurso, que ele coloca como cargo de nível médio barra técnico. E aí nas exigências ele coloca aqui, professor de educação infantil, ensino médio com habilitação específica em magistério, ou curso normal superior, ou licenciatura plena em pedagogia, tá? E 40 horas semanais a carga horária, e 3 vagas de ampla concorrência, e mais 2 vagas nas reservas, tá? Os vencimentos de R$ 5.130. E professor de ensino fundamental, exigência também de ensino médio com habilitação específica em magistério, ou curso normal, ou licenciatura plena em pedagogia, 20 horas semanais, e os vencimentos de R$ 2.565. 3 vagas de ampla concorrência e mais uma vaga em cada uma das reservas de vaga. Aqui já é estranho essa parte, porque ele coloca que ensino médio com habilitação específica em magistério seria suficiente. Então, pode ter alguma confusão aqui, mas como o concurso não teve ainda nenhuma alteração, nenhuma retificação, então imagino que eles estão tranquilos em relação a isso, então só fica o ponto de atenção aqui, tá? A gente tem também, nos cargos de nível superior, o cargo de professor de educação física. Exigência ensino superior completo, graduação em educação física, licenciatura e registro no conselho de classe. 20 horas semanais, uma vaga, R$ 2.565 o salário. Ainda sobre o cargo de professor de educação física, a prova ela vai ocorrer de tarde, tá? Turno da prova no período vespertino. A gente tem aqui embaixo as informações no 5.8 que o candidato pode se inscrever para 2 cargos, desde que os períodos de aplicação não sejam coincidentes, tá? As inscrições elas serão realizadas do dia 24 de junho até o dia 26 de julho, tá? Especificamente através do site www.fundaçãofafipa.org.br. O pagamento da taxa de inscrição ele pode ser feito até o dia seguinte ao término das inscrições, ou seja, dia 27 de julho. As isenções, elas ocorriam para quem tinha cadastro único, mas já estão encerradas. Para quem é doador de medula óssea também, já estão encerradas. Aqui sobre as fases do concurso, então, na tabela para os 2 primeiros cargos de professor, né, a tabela 10.4, professor de ensino fundamental e professor de educação física, a gente então tem as provas objetivas e a prova de títulos. Então, a prova objetiva vai ter as áreas de conhecimento língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, tá? A prova com maior peso nas questões
é a prova de conhecimentos específicos, que cada questão vale 4 pontos. As outras 2 provas, língua portuguesa e matemática, ficam em segundo lugar, cada questão vale 3 pontos, e a prova de conhecimentos gerais, ela vale 2 pontos cada questão. Então, 5 questões a 3 pontos, nas provas de língua portuguesa e matemática, 5 questões a 2 pontos nas provas de conhecimentos gerais e 15 questões valendo 4 pontos na prova de conhecimentos específicos, totalizam o máximo de 100 pontos que o candidato pode tirar na prova objetiva. Ela vai ter caráter eliminatório e classificatório, ou seja, quem não atingir o mínimo é eliminado e, atingindo o mínimo, as pontuações melhores vão se classificando melhor. Após essa etapa, numa etapa seguinte, vai ter a prova de títulos, tá? Que vale 10 pontos e não elimina ninguém, apenas classifica. Então, se o candidato não tiver nenhum título, não é eliminado, ele só vai ficando para trás, porque os demais vão passar à frente. Na prova de professor de educação física, também, tá? Tem prova objetiva e prova de títulos, então língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, a mesma lógica do anterior, né? 3 pontos as 2 primeiras provas, 2 pontos conhecimentos gerais e 4 pontos conhecimentos específicos, também valendo 100 pontos no total, e a prova seguinte, a de títulos, vale 10 pontos. A data provável de aplicação da prova está disponível no anexo 2, a gente vai olhar lá daqui a pouco. O candidato deve comparecer com no mínimo 40 minutos de antecedência, com documento oficial de identificação com foto, né, o padrão, podendo ser considerados todos esses documentos que constam aqui no 11.6.1. Aqui, prova de utilizando caneta esferográfica transparente, preferencialmente de tinta preta, tá? Observem essa informação aqui, transparente. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente o caderno de questões e a sua folha de respostas, tá? O candidato ele não pode levar o caderno de questões. Ele pode anotar as suas respostas, desde que isso seja feito no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra anotação será considerada tentativa de fraude e o candidato vai ser eliminado. O candidato poderá entregar sua folha de respostas e deixar definitivamente o local da prova somente após decorridos 60 minutos do seu início. A prova vai ter duração de 3 horas, tá? Incluindo o tempo para marcação do gabarito da folha de respostas. O candidato que tiver nota igual ou superior a 50 pontos, ele está aprovado e vai ser chamado, no caso dos professores, para a prova de títulos. O candidato que tirar menos de 50, ele está reprovado. A prova de títulos de caráter classificatório será aplicada aos cargos de professor de ensino fundamental, professor de educação física e professor de educação infantil. Tá? Somente será habilitado a ter os títulos corrigidos o candidato que obtiver aprovação na prova objetiva e estiver classificado dentro da linha de corte estabelecida nas fases subsequentes, quando houver, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital. Muito bem, aqui eu não localizei nenhuma linha de corte informada nesse edital, então não tem essa linha de corte. Os títulos eles devem ser anexados em PDF, com tamanho máximo de 50 megabytes por título. A prova de títulos terá o valor máximo de 10 pontos, mesmo que a soma dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e verso, preferencialmente autenticados por cartório competente ou acompanhados por autenticação eletrônica. Tá? Então aqui diz preferencialmente autenticados por cartório ou acompanhados por autenticação eletrônica. Então uma das duas autenticações tem que ter. Para a comprovação dos títulos de formação acadêmica, então tem aqui todas as instruções, né? Cursos de pós-graduação, tá? Eles têm que ser aceitos nas seguintes orientações. Eu não vou ler todas aqui, mas quem quiser ter alguma dúvida, ou se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo individualmente. Mas aqui tem todas as instruções, o que é aceito, o que precisa para ser aceito cada um dos títulos. Não serão avaliados os documentos de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior no Brasil, tá? Muito importante. Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem o limite de pontos não serão considerados. A inserção em tópico ou campo incompatível implicará no indeferimento do documento apresentado
inviabilizando a atribuição da pontuação no respectivo item, não sendo permitida ainda nenhuma alteração, correção ou remanejamento após o fim do prazo de submissão constante no cronograma de execução. Então, se vocês colocarem um título de doutorado no campo para mestrado, por exemplo, então não vai ser avaliado. Mesmo que o avaliador enxergue que se trata de um doutorado, não será avaliado. Aqui na tabela 14.1 nós temos a distribuição dos títulos pontuáveis. Então, um diploma de doutorado vale 4 pontos, tá? E só pode apresentar um, pontuação máxima 4 pontos. Um diploma de mestrado vale 3 pontos e também só pode apresentar um, pontuação máxima de 3 pontos. Um curso de especialização vale 1,5 ponto e pode apresentar no máximo 2, pontuação máxima de 3 pontos. Para os cargos que nós estamos avaliando aqui, os de professor, a pontuação final será a soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de títulos. Aqui tem algumas informações bem importantes, tá? Que ele deixa bem claro algumas questões. Será eliminado do concurso público o candidato que for surpreendido durante a realização da prova, utilizando e ou portando indevidamente ou de forma diferente das orientações do item 11.10 e 11.11, os itens abaixo descritos. Então, canetas de material não transparente, carteira de bolso, lapiseira, corretivos e óculos escuros. Então, de acordo com o edital, quem estiver com esses itens sobre a mesa será eliminado do concurso. Relógios, chaves com dispositivo eletrônico, chave de carro, por exemplo, tá? Então, não pode fazer a prova com esses itens. Artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Esses aqui é mais tranquilo, eles vão avisar na hora, mas esses anteriores aqui é bom ficar bastante atento. E também não pode fazer uso de anotações de qualquer forma, nem que seja um papelzinho para anotar o seu gabarito na prova. Não pode ter isso sobre a mesa. Os prazos para recursos, eles ocorrerão sempre 2 dias, sempre de 2 dias úteis após cada uma das fases. Tá? Então, a fase de isenção, 2 dias depois tem recurso para quem não foi aprovado, não teve a sua isenção deferida. Tá? Então, a fase depois do gabarito, 2 dias depois tem recurso. Só pode entrar com um recurso por candidato. O padrão aqui também, no caso de anulação de questões, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. Até o encerramento da vigência do edital, deverão ser convocados e nomeados todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertado para o respectivo cargo público, tá? Salvo no caso de prorrogação. Então, se ele for prorrogado, claro, de 2 anos, a prefeitura contará então com o prazo de 4 anos para que todos sejam nomeados. Aqui no anexo 1 a gente tem as atribuições dos cargos. Então a gente tem aqui professor de educação infantil, tá? Tudo o que o professor vai ter que fazer durante a sua vida profissional. Professor de ensino fundamental, da mesma forma. E professor de educação física, tá? Também aqui as informações das atribuições do cargo. No anexo 2 a gente tem o conteúdo programático. Então, os 2 primeiros cargos, né? Então aqui, conhecimentos comuns, nível médio e nível técnico, seria língua portuguesa e matemática. E conhecimentos comuns também para nível superior, língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Aqui no anterior também tem conhecimentos gerais, acabei não lendo. E depois os conhecimentos específicos, aí conforme o cargo, a gente tem aqui também conhecimentos específicos para professor de educação física. Então, essa legislação aqui, essas instruções aqui, tá? Da mesma forma para os cargos de professor de educação infantil e professor de ensino fundamental. Anexo 3, cronograma de execução do concurso. Então, a solicitação de inscrição ela vai até o dia 26 de julho, prazo final para pagamento da taxa até o dia 27 de julho, prova objetiva prevista para o dia 6 de agosto, a divulgação do horário e local da prova previsto para o dia 6 de agosto e a aplicação da prova objetiva previsto para o dia 16 de agosto. O gabarito preliminar e o caderno de questões devem ser divulgados no dia seguinte. No dia 10 de setembro deve ocorrer a divulgação do resultado preliminar, então a lista preliminar abre novamente espaço para recursos e depois no dia 22 de setembro a lista definitiva da classificação da prova. No caso da prova de títulos, no dia 22 de setembro ainda, o mesmo dia,
ou deve ocorrer a convocação para a prova de títulos. Então, dos dias 23 de setembro a 28 de setembro, o prazo para que se coloque esses títulos no sistema. E dia 6 de outubro, o resultado preliminar da prova de títulos. Abre novamente prazo para recurso e dia 14 de outubro, o resultado definitivo da prova de títulos. Dia 14 de outubro, ainda divulga a classificação final. O resultado final é a classificação. Abre novamente recurso e dia 21 de outubro, então, a homologação do resultado final e classificação e o término do concurso. Esse é o cronograma previsto, tá? Então eu deixo o espaço aberto para vocês agora. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar, podem colocar ali nos comentários. Eu vou responder essas dúvidas, tá? Se inscrevam no canal, o canal é novo, mas vai fazer esse trabalho de análise de editais para facilitar a vida do professor. Então chamem ali, se inscrevam, compartilhem com seus colegas de profissão que vão fazer o mesmo concurso e qualquer coisa que vocês precisarem, podem chamar nos comentários que eu estou à disposição. Obrigado por terem assistido até aqui. Abraço.